Ei, oi! Valeu por estar comigo aqui agora. Vamos ler, como eu prometi, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, nesse formato Read Play, que semelhante a gameplay, vou ter aqui a página ocupando toda a tela e eu pequenininho lendo e comentando com vocês os aspectos históricos, estilísticos, linguísticos, entre outros, para que assim eu possa ajudar você a ter mais gosto aí pela leitura, a ter uma compreensão melhor pela leitura, tudo bem? Não se esqueçam de colocar comentários para que a gente possa fazer aí um bate-bola legal e se ajudar. Bom, começando aqui pelo título, Memórias é um gênero literário em que o narrador-personagem conta para nós a sua vida, só que de uma perspectiva mais subjetiva, mais pessoal, tudo bem? Diferentemente da biografia, que é algo mais objetivo, mais distanciado, beleza? Só que não são quaisquer memórias, são memórias póstumas, memórias que ele vai escrever depois de morto. Como ele próprio se chama, né, se autodenomina, ele é um defunto autor, ou seja, um tipo de fantasma, né? E se você ainda tem dúvidas com relação a isso, olha só a dedicatória que ele escreve. Com vocês, Brás. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Bom, dá para perceber aí que o sujeito está morto mesmo, né? São estas memórias, ou seja, esta com quem está falando, e o verme necrófago já roeu, ele não tem mais mão, não tem mais corpo, não tem mais nada. Logo, é uma espécie de alma penada, digamos assim, né? Bom, penada talvez, mas é uma alma. E aqui nós também percebemos que é um sujeito que tem um humor peculiar, não é? Um certo humor mórbido, né? De dedicar uma obra para um verme, que é um bicho nojento, né? E além disso, um pessimismo, para não dizer niilismo, né? Quer dizer, uma descrença tão grande na capacidade do ser humano de ser bom que eu prefiro dar o meu livro para um verme, dedicar para ele do que para uma pessoa. Isso vai marcar a nossa leitura daqui até o final, então não percam isso de vista, combinado? Bom, aqui nós temos na sequência um prólogo, que é uma apresentação, só que feita pelo Machado de Assis, que é o escritor do livro como um todo. Eu não vou lê-lo, né, esse prólogo, mas vou comentar algumas coisas, porque parte do que está aqui vai aparecer no prólogo do personagem Brás, né? Então, basicamente, um crítico que lê o livro vai perguntar para o Machado se é um romance. Aí o Machado diz que pode ser que sim, pode ser que não, né? Então não se prendam muito a esses gêneros literários, mas é um romance sim, né? Romance não tem nada a ver com nada romântico assim no sentido de amoroso, de passional, tá? Romântico aqui, ou melhor, romance aqui é no sentido de ser uma narrativa relativamente longa de ficção em prosa. Então genericamente a gente chama isso de romance, tudo bem? Mas a divisão dos gêneros em língua portuguesa é bastante problemática, mas vamos chamar de romance. E ele vai também dizer que um outro crítico relaciona as memórias póstumas a um livro chamado Viagens na Minha Terra, de um autor chamado Almeida Garré, que numa espécie de prosa semelhante a um diário, vai viajando pela sua terra natal, que é Portugal, mostrando, elucidando ali alguns mistérios, colocando algumas considerações que ele faz, enfim. Né? Então o Brás fala, pode ser, né? Eu também estou fazendo uma viagem pela vida, né? Aqui do além, revisitando a minha existência. Então, pode ser. Né? E além disso, eles também têm uma outra semelhança, só que agora estilística, muito próxima, que a gente vai ver depois. Bom, na sequência aqui nós temos aí sim o prólogo, só que feito pelo Brás Cubas, pelo protagonista, narrador, personagem. E essa carta ao leitor começa assim, com vocês, Brás. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10. Talvez 5. Vamos dar uma paradinha aqui. Ele está citando um autor francês que escreveu um dos clássicos da literatura universal, o Vermelho e o Negro, esse Stendhal,
que numa outra obra disse que nem 100 leitores teriam interesse de ler. Aí o Braz, nossa, até emociona, consterna, né? Quer dizer, comove a gente. Como assim um cara como esse não ser lido? E eu, coitado de mim então, aí é que ninguém vai querer ler mesmo, 5 leitores no máximo. Só que existem outros motivos de por que o livro do Braz teria tão poucos leitores. Vamos continuar aqui. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier Demettre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser obra de finado. Ponto. Uma paradinha aqui. Ele cita outros autores, né? O Sterne, que é da literatura inglesa e que também viajou como Garret, só que por terras estrangeiras, e o Xavier Demettre, que viajou pelo seu quarto. Imagina isso, o cara no inverno rigoroso, sem poder sair, que nem a gente aí no distanciamento da pandemia, sem poder sair, então você começa a brisar, viajar. Né? Assim como o Braz está viajando pela vida, né? A partir lá da sua pós-existência. Só que eles também têm outra coisa em comum que eu havia prometido para vocês, não é? Que é esse estilo difuso, livre, digressivo, quer dizer, de narrar algo sem ficar preso a uma só história em linha reta. Ao contrário, fazendo vários desvios, quer dizer, o cara está contando uma coisa, aí ele lembra de uma outra coisa que aconteceu ali, aí fala de uma outra ideia que ele teve aqui, aí faz uma reflexãozinha ali, uma piadinha colar, e aí você fica perdido. Então isso, bom, poderia afastar leitores. 5. E aí ele continua. Pode ser obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Ele tinha dito que havia rabugens de pessimismo, que ele escreveu o livro com a pena da galhofa, que é algo como a caneta do deboche, da zoeira, e a tinta da melancolia, ou seja, da tristeza, da deprê. E não é difícil perceber como essa união pode se dar. Quer dizer, não deve ser algo muito atraente. Então, 5 leitores. Voltando ao Braz. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo! Aí o meu livro fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as 2 colunas máximas da opinião. Bom, então ele está dizendo que, além de tudo, a crítica não vai ter muito interesse pelo livro dele, não vai ver nada demais. E o público em geral, frívolo, né, comum, que só lê por diversão, para passar tempo, também não vai encontrar o seu romance convencional. Lembrando que esse livro aqui está rompendo com o romantismo, logo esse público era consumidor de obras românticas, tudo bem? Que tem um caráter novelesco e tal, que a gente não vai ter nesse livro. Logo, 5 leitores no máximo. Mas o Braz é um sujeito vaidoso, é um sujeito que tem um ego insuflado e vai querer nos convencer a ler o livro apesar disso. Então ele termina assim. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Parando um pouquinho. Então você vê que ele diz que vai escrever um prólogo curtinho, e você vê, ó, a carta dele tem isso aqui só, uma página praticamente. Né? Então é um prólogo relativamente curto, porque tem livros, tem páginas de prólogo que não acabam nunca. E além disso, né, um jeito mais truncado, quer dizer, sem explicar muitas coisas, deixando, né, várias notas aí no ar, o que provoca a curiosidade do leitor. Logo a gente já está querendo saber, mas como o morto escreve? Por que o morto ia perder tempo escrevendo? Por que o Machado de Assis, autor realista, coloca um morto, que não é nada realista, né, para contar a sua história? Então você vê, já dá uma vontadezinha, espero que vocês também tenham, né? Porque mesmo já sabendo o que vai acontecer, eu quero ler para entender melhor ainda. E aí ele termina. Conseguintemente,
Evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas minimamente extenso. E, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, fina leitora, pago-me da tarefa. Ou seja, o Facebook é dele, ele escreveu porque quis, e se você gostar, beleza, curte. Se te não agradar, pago-te com um piparote. Já levaram um peteleco no pé da orelha? E adeus. Quer dizer, tô nem aí se você não gostar, o Facebook é meu, publiquei porque gostei. Beleza, gente? Então assim termina a leitura do prólogo da apresentação de Brás Cubas. Espero, não é, ter sido convincente para que vocês continuem lendo comigo os capítulos seguintes e assim a gente engrene e vá até o final nessa viagem com o Brás. Não se esqueçam de curtir, de assinar o canal, de colocar lá o sininho, as notificações e também de compartilhar, gente, principalmente porque assim o algoritmo vai entender que outras pessoas podem ter interesse nesse conteúdo e a gente precisa, desesperadamente formar mais leitores na nossa cultura. Conto aí com vocês. Beijão, tchau!